finalizar aqui, tá? Só para finalizar aqui por hoje, a gente vai ver aqui as questões dos conceitos de armadura mínima e armadura máxima, tá? Por que esses conceitos aí de armadura mínima e armadura máxima? O que acontece? Quando a gente tem lá a nossa seção transversal de concreto, eu já comentei com vocês algumas vezes que a gente não pode, né, ter muita área de aço dentro para não conseguir garantir um bom adensamento, uma boa compactação do concreto, mas também a gente não pode ter área de menos, né? Por que a gente não pode ter área de menos? Porque a gente tem que adotar uma medida de armadura mínima que consiga garantir, né, garantir que não haja uma ruptura brusca da nossa seção transversal quando a peça está passando do estado não fissurado para o estado fissurado. Essa passagem do estado não fissurado para o estado fissurado, ela é o que a gente chama de fim do estágio 1. Vocês lembram lá dos 3 estágios do concreto? Que o estágio 1 ele vai do ato da retirada do escoramento até a fissuração. O estágio 2 vai até a plastificação e o estágio 3 vai até a ruptura. Então, quando nossa peça sai do estado não fissurado para o fissurado, quer dizer que está acontecendo isso aqui. A minha seção transversal, minha linda seção transversal, tá aqui. Era para apagar só aquela parte, né? Mas tudo bem. Aqui tá a minha seção transversal. E aí, começa a fissurar, né? Minha seção começa a sofrer aqui fissurações, né? Então, nessas fissurações aqui, quando essas fissurações começam a acontecer, a gente diz que chegou ao fim o estágio 1. Né? E o estágio 1 ele chega ao fim quando a estrutura, né, passa a absorver o que a gente chama de momento de fissuração. Além desse momento de fissuração, essa armadura mínima ela também vai servir para absorver aí alguns esforços que não estejam sendo considerados no cálculo, ok? E aí como é que a gente calcula esse momento de fissuração? É um momento aplicado quando a gente tem a linha neutra bem aqui, né, no centro do posicionamento da seção, onde a minha área de compressão ela é igual à minha área de tração, e onde eu também tenho tensões de tração atuando aqui na zona do concreto, que vocês podem relembrar depois, né, quando forem olhar lá nossa aula de flexão, quando passo do estágio 2, aqui está a minha linha neutra, e aí a partir de então eu só vou considerar o que acontece de deformação no meu concreto. Eu tô nem aí pro que acontece no meu concreto tracionado, porque eu não considero, sob hipótese nenhuma, mais o meu concreto tracionado. Ele só é considerado quando eu estou no estágio 1, que é quando o meu concreto ele está resistindo à tração, ele minimamente resiste à tração. Então, esse momento de fissuração, né, que é o que define aí a nossa armadura mínima, ele é função do momento de inércia e da altura relativa, né, da posição relativa da linha neutra. Então, ele vai ser dado por essa expressão aqui, que ela é bem simples. Isso para a seção retangular, tá? Então, vai ser BW, que é a largura da nossa seção, a altura ao quadrado dividido por 6, vezes o nosso FCT, que é a resistência do concreto à tração. E aí, eu vou só mostrar para vocês aqui o equacionamento disso, tá? Tá aqui o momento de fissuração, o braço de alavanca, ó, entre as duas resistências, né, dos resultantes. E aí, o que é que eu vou ter? A área mínima de concreto, ela vai ser dada por essa fórmula aqui, onde o FCT é função do FCK. Só que a gente não vai trabalhar com essa fórmula. A gente vai trabalhar com uma tabelinha que a norma nos mostra. Então, a área mínima de concreto, ela vai ser dada por um coeficiente. Esse coeficiente, ele depende da resistência do nosso concreto, tá? Essa tabela aqui, ela é da 6118 de 2014, então é normatizado. Você vai olhar aqui qual a resistência do seu concreto e aí vai ver qual é esse valorzinho aqui e vai multiplicar pela área de concreto. Área de concreto que, por sua vez, vai ser BW vezes o H, porque a gente está lidando aqui sempre com seções retangulares, né? BW vezes o H. Então, essa armadura mínima, ela serve para absorver os momentos de fissuração e também para absorver aí algum esforço solicitante que não tenha entrado no cálculo
né, e possa acontecer. Então, o que é isso? Para que serve esse cálculo? Eu vou lá calcular minha área de aço, supondo aqui a minha seção é 15 por 25. Então, e numa resistência aqui de 25 MPa. Então, a minha área de concreto aqui vai ser 15 vezes 25, que dá 375 centímetros quadrados. Para um concreto de 25 MPa, a minha taxa de armadura ela é 0,15. Então, a minha área mínima aqui seria 0,15 dividido por 100, porque é em percentual, né? Vezes 375. O que daria aqui 0,56 centímetros quadrados. Então, eu teria uma área mínima de 0,56. Se porventura, quando eu fizer o meu cálculo, eu encontrar um valor inferior a esse, então eu preciso adotar, na verdade, esse valor aqui. Esse é o mínimo de aço que eu tenho que ter admissivelmente na minha seção transversal. E do jeito que eu tenho área mínima, eu também tenho a área máxima, mas a área máxima não depende, tá, da resistência, ela depende simplesmente da convenção da norma, e ela me diz que o máximo de concreto que eu posso ter na minha seção o máximo de aço, perdão, é 4% da área de concreto, tá? Então, se a gente voltar aqui para esse nosso exemplo fictício, a área máxima aqui seria 4%. Nossa área máxima seria, então, 4% do valor da área de concreto, de 375. Que aí seria 375 vezes 4 dividido por 100, seria 15 centímetros quadrados. Então, eu não posso ter mais do que 15 centímetros quadrados e nem menos do que 0,56 de área aqui na minha seção transversal, tá? Então, para vocês brincarem aí no feriado, deixa eu só parar aqui.